Vamos começar aqui então, só desligar a televisão aqui. Depois vocês dão uma olhada lá, pessoal. Acho que eu já corrigi o negócio do vídeo lá. Se alguém chegou a tentar ver depois? Não cheguei a ver não, mas vou ver lá e te falo. Oi? Depois vocês dão uma olhadinha lá, que eu acho que eu consegui liberar lá. Galera, vamos começar os trabalhos aqui. Hoje nós vamos fazer exercícios para aplicar o que a gente aprendeu na aula passada de força de atrito. Também vamos fazer umas questõezinhas que envolvem plano inclinado também. Beleza. Então, abra a apostila de vocês, quem está com a apostila na mão, na página 180, questão número 2, ó, que é uma questão discursiva sobre leis de Newton, que envolve plano inclinado e força de atrito. Então, a gente vai aproveitar essa questãozinha aqui. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, página 180, questão discursiva número 2. E a questão ela fala o seguinte: um bloco de massa de 5 kg é solto em um plano inclinado em 30 graus em relação horizontal. Então, já está passando algumas informações importantes aí, já deu a inclinação do plano, 30 graus em relação horizontal. Então, vou vir aqui e já vou desenhando isso, ó. Vou colocar aqui uma rampa horizontal e vou colocar aqui a rampa inclinada em mais ou menos 30 graus e vou desenhar aqui o bloquinho. Esse bloquinho que vai ser solto aí. Importante falar que ele vai ser solto, né? Ou seja, a velocidade inicial dele vai ser zero, como a gente já estudou algumas questões de leis de Newton, acaba abordando cinemática, né? Como a gente já tem visto aí ao longo das aulas. Beleza, e a inclinação aqui é de 30 graus. Importante esse ângulo de inclinação aqui. Aí ele fala o seguinte: com o qual tem um coeficiente de atrito dinâmico de 0,30. Então, esse coeficiente de atrito aqui, ele já falou que é o atrito dinâmico e não o estático. Então, esse corpo aqui, provavelmente, ele não vai ficar parado, ele vai começar a descer. Aí ele pergunta, deu aqui o seno e o cosseno de 30, que é o ângulo de inclinação, que a gente sabe para que a gente vai precisar, né? Ele pergunta, escreva a equação que representa a força resultante na direção do movimento. Beleza, então o que acontece, galera? A primeira coisa que eu vou fazer é representar todas as forças que estão atuando aqui sobre o bloquinho, beleza? Nós vamos representar todas as forças que estão atuando sobre o bloco aqui. Atrito dinâmico é a mesma coisa que atrito cinético? Isso, exatamente. Atrito dinâmico é a mesma coisa que atrito cinético, isso aí. Quais são as forças que estão atuando sobre o corpo, pessoal? A primeira coisa que a gente vai precisar fazer é isso. E é muito comum no PISM, fiquem de olho nisso, em prova discursiva do PISM, falar assim, represente as forças que estão atuando sobre o corpo. E diga qual é o agente causador dessas forças. Então, nós vamos fazer isso. Primeiro, quais são as forças que estão atuando sobre esse bloco aqui? Vão falando aí, estou esperando vocês. Anormal. Primeiro, para onde que aponta a normal? Vamos começar pela normal. Para onde que aponta a normal? Para cima. Não é para cima. Cuidado com isso. Para a direção do centro? Não, isso aí é peso. Sentido oposto da Quem peso? sabe? Não. Então, vocês esqueceram isso. Centro Tem da que lembrar Terra? disso. O centro da Terra é o peso. Para frente, né? Também não. Eu sei que é para Galera, o teto. presta atenção numa parada aqui. Quando você tem um corpo deslizando no plano horizontal, você atribui os eixos cartesianos, o eixo X e o eixo Y. Tudo bem? Como desenhei aqui, tá ok? Quando você tem um plano inclinado, você vai representar esse eixo cartesiano tendo como seu eixo X o plano. Então, o eixo X vai ser o próprio plano inclinado. E o eixo Y vai ser essa perpendicular ao plano aqui, ó. Então, estou traçando para você aqui o nosso sistema de coordenadas. Ramon, numa prova discursiva eu preciso fazer isso? Não precisa.
tá? Eu estou fazendo aqui só para explicar a vocês. Então, os meus eixos de coordenadas são esses daqui. Eu vou fazer a normal. Qual é a direção e sentido da normal? Quem não aprendeu isso quando eu expliquei, anota. Ela é perpendicular ao plano da superfície. O que significa ser perpendicular? Ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com o plano da superfície. Então, você vê aqui que a direção da normal faz um ângulo de 90 graus aqui, ó, com a rampa. Ela tem que fazer 90 graus com a rampa, galera. Muito importante isso, tá? A normal, ela tem que fazer um ângulo reto aqui, ó, com o plano da superfície. Então, aqui a direção da normal. E o peso? Agora sim, para onde que aponta o peso? Para o centro da Terra. Para o centro da Terra. Então, ele vai ser vertical para baixo. O peso está apontando para cá. Outra coisa, pessoal. A questão já afirmou que tem atrito. Como que eu sei que tem atrito, Ramon? O que da questão que me garante que tem atrito? Ele deu o coeficiente, galera. Se ele deu o coeficiente de atrito, tem atrito. Para onde que o atrito aponta? Se esse corpo estiver subindo a rampa, o atrito vai apontar na direção da rampa para baixo. Se esse corpo estiver descendo a rampa, o atrito vai apontar na direção da rampa para cima. A tendência, quando você coloca algum objeto numa rampa, a tendência natural dele é descer ou subir? Descer. Descer. Se ele tiver... Ramon, qual seria a situação dele estar subindo? Seria se ele falasse que tem alguma coisa puxando ele para cima. A questão fala que tem alguma coisa empurrando esse bloco para cima da rampa? Não, falou que ele foi solto. Então a força de atrito ela vai atuar na direção da rampa, só que contrária ao escorregamento. Ela vai atuar para cá. Para cá que vai atuar a força de atrito. Então vou representar ela aqui, ó. Representei aqui de verde e vou escrever aqui a sigla do atrito, que é a FAT. Então, se a questão do piso me perguntasse assim, represente as forças que estão atuando sobre o corpo. São essas três. Agora, uma coisa que o PIS me pede muito é assim, diga quem está fazendo cada força dessa aqui. Quem que faz o peso no corpo, galera? Quem que aplica essa força-peso no corpo? Quem que puxa o corpo para baixo? Gravidade? A Terra. A Terra. Ah, Ramon, não é a gravidade? Quem gera a gravidade é a Terra. Então, essa força P é o peso e é aplicado pela Terra. Essa força N, a gente chama ela de quê? Normal. Normal. E quem faz a normal? A superfície? Exatamente, superfície. Muito bem, galera. Isso aí. Vocês só vacilaram ali na direção da normal que eu fiquei chateado com vocês, hein? Não pode esquecer, a normal ela vai fazer 90 graus com a rampa, sempre. Beleza? Sempre a normal é perpendicular ao plano da rampa, o plano do chão. E por último, a força de atrito. Quem que faz o atrito no corpo? Corpo, objeto? A superfície. Não. Contato entre a superfície e o objeto. A superfície também, exatamente. Quem faz o atrito também é o contato da superfície. Muito bem, galera. Então, tem duas forças aqui que são feitas pela superfície. A normal e o atrito. E uma força quem faz é a Terra, que é uma força de campo, que não precisa do contato direto da Terra com o corpo, que é a força-peso. Beleza. Só que o que a gente faz com peso no plano inclinado? Vocês lembram? O que a gente faz com peso no plano inclinado? Decompõe em PX. Muito bem. Exatamente. Nós vamos decompor o peso aqui numa componente paralela ao plano, que puxa ele para baixo da rampa, que nós chamamos de PX. Muito bem. Componente PX. PX. E quem é a outra componente do peso? PY. PY. Que é a componente aqui perpendicular ao plano, que nós vamos chamar de PY. Então, depois que eu decomponho o peso, eu não vou usar mais o peso, eu vou usar as componentes, PX e PY. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Que agora nós vamos começar a resolver a questão.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou todo mundo entendeu até agora? Beleza. O corpo está descendo ou subindo? Alguém me chamou aí? Não, descendo. Não? Descendo. Se ele está descendo, quem vai ser maior? A PX ou a FAT? A PX. Então, o que acontece? Como a questão afirmou que tem resultante, como a resultante não é na direção da normal, não é perpendicular, nós vamos cortar aqui, ó, normal cancela com quem? Com a PY. Lembra que a gente fala isso? Que sempre a normal cancela com PY? Quais foram as forças que sobraram depois que a normal cancelou com a PY? Peso e PX. Vou botar aqui ainda para vocês, ó, normal igual a PY, e vou escrever aqui, ó, C Atrito e PX? anulam. Isso, sobrou o atrito e a PX. Então, na hora de tirar, como que eu tiro o resultado de duas forças opostas? Menos. Subtração. Subtrai. Quem vai vir na frente, PX ou a FAT? PX. PX, que o corpo está descendo, PX menos FAT. O que ele pediu na letra A? Quem pode ler a letra A aí para mim? Escreva a equação que representa a força resultante na direção do movimento. Quando essa questão caiu no PISM, foi a segunda turma que a gente levou para lá. Minto, a primeira turma. Nós levamos 15 alunos. Olha só, nós já chegamos a levar 200 alunos para o PISM. Nesse ano aqui foi a primeira turma de PISM que a gente montou. Nós levamos 15 alunos. Alguns alunos escreveram essa equação aqui, ó. Eles ganharam meio certo. Ramon, por que eles não ganharam completamente certo? Até aqui, quem fez até aqui, força resultante a PX menos FAT, ganhou meio certo. Quem ganhou tudo certo? Não abriu a força resultante. Por que não abriu a força resultante? Porque ele pediu para você representar a equação da força resultante. Então, mantém ela, mas eu vou abrir PX e vou abrir a FAT. PX, Mi vezes normal, menos FAT. Ah, não, perdão. Errei aqui. PX. É M vezes G, não, professor? Peso vezes seno do ângulo. Aí depois eu sim. vou abrir M vezes G. Menos FAT, que é Mi vezes normal. Teve O aluno PISM que parou considera aqui. isso certo ainda, até hoje? Considera. PISM aproveita tudo. PISM aproveita tudo. Ramon, Tudo que você perguntaram no quiser chat, aproveitar. teria como fazer força resultante é igual a M vezes A. Então, se eu abrir força resultante M vezes A aqui, eu vou achar a equação da aceleração, mas ele não pediu a equação da aceleração, ele pediu a equação de quem? Da resultante. Então tem que deixar ela aqui, não pode abrir ela. Eu entendi o que a pessoa perguntou lá no chat. Geralmente a gente abre aqui M vezes A, mas como ele pediu a equação da resultante, eu vou manter aqui. Depois eu vou abrir, ó, porque ele fala aqui, ó, calcule a aceleração do bloco. E outra coisa, Ramon, posso substituir valor? Não pode, porque ele pediu a equação, ele não pediu o resultado. Ele não falou assim, calcule a força resultante. Ele falou para você representar uma equação que representa a força resultante. Pode falar aí, Paulo Vitor. Mas como assim abrir a força resultante? Eu não entendi isso. Como que eu calculo força resultante? Como que eu calculo força resultante? Então, abrir a força resultante é você botar no lugar dela aqui M vezes A. Por que eu não vou abrir? Você viu que eu abri a PX, Paulo Vitor? Como que eu abro PX? P vezes seno do ângulo. P vezes seno. Você viu aqui que eu abri a FAT? Como que eu abro a FAT? Como que é a fórmula da FAT que a gente aprendeu na aula passada? Coeficiente de atrito vezes normal. Mas por que eu não abri a equação da força resultante M vezes A? Porque não pediu Porque isso. ele pediu uma equação para calcular a força resultante. Então eu não posso abrir. Se eu abrir, eu não vou estar calculando mais ela, entendeu? Aí, olha só. Pode falar. Eu preciso abrir o peso? Nós vamos abrir depois. Primeira coisa que nós vamos fazer é substituir aqui, ó. Quem é a normal? Normal não é igual a PY. Como que eu calculo PY? Se PX é o peso vezes o seno do ângulo, a PY vai ser o peso vezes o quê? Cosseno, pescoço, né? Que você tinha falado. Isso, muito bem, pescoço. Eu vou pegar a normal aqui e vou substituir aqui. Ramon, e quem parou aqui? Ganhou um pouquinho mais de meio ponto. Quem parou nessa equação aqui,
Ganhou um pouquinho mais de meio ponto. Mas qual é o segredo? Enquanto você puder abrir, você vai abrindo. Peso vezes Uma pergunta, se seno de colocasse M 30. vezes A, se a pessoa entendesse, tipo assim, que tinha que colocar M vezes A no lugar de força resultante, ainda assim seria Essa meio certo, pessoa, estaria essa errado. pessoa, ela vai ganhar ponto, mas vai ganhar menos ponto que todo mundo. Porque se ele pedir uma equação para calcular a força resultante, tem que aparecer força resultante na equação, entendeu? Entendi, entendi. Menos mi vezes P vezes cosseno. Acabou, galera? Ou dá para abrir mais alguém? Dá para abrir P, botar M vezes G. Muito bem. Então vai ficar força resultante é igual. Como que eu abro o peso? M vezes G. Muito bem, pessoal. Isso aí que eu quero, participando da aula, prestando atenção, que é assim que vocês vão passar para a Professor, grande faculdade. Oi? aquilo ali que vem antes do N, que é o Mi que você falou, né? Eu posso Sim. escrever ele como um U com as perninhas mais longas? É só fazer um Mzinho, como se fosse um M, entendeu? Galera, a resposta da letra A era isso aqui, ó. É uma equação que te permite calcular a força resultante abrindo todos os membros. Não dá para abrir mais ninguém aqui. Tudo que eu pude abrir, eu fui abrindo na equação. Essa é a resposta da letra A. Aí quem chegou até aqui ganhou a pontuação máxima da letra A. Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem. Beleza. Ramon, estranho isso. O PISM, de vez em quando, ele coloca umas questões estranhas assim, entendeu? Tem que estar muito atento, porque a prova não é difícil. Bota isso na cabeça de Professor, vocês. A prova do PISM, ela não é difícil. Pode falar. se tipo assim, a pessoa na discursiva não fizer esse coeficiente da força de atrito direitinho, eles descontam ponto? Ah, não, não. Isso aí não vão te contar ponto por isso, não. Fica tranquilo. Aí, galera, eu vou pegar essa equação aqui para a gente fazer a letra B, que eu vou fazer a letra B em cima dela. Vou puxar para cá para ganhar espaço. Depois eu volto para lá, qualquer coisa, vocês tirarem um print. Aí eu vou Professor, fazer a letra B aqui. Oi? aí como tinham falado aí, aí na B você vai abrir a força resultante, por causa da aceleração, Isso. O que que ele pediu na letra B? O que que ele pediu na letra B? para calcular a Letra aceleração. B, ele pediu para a gente calcular a aceleração. Onde que aparece a resultante aqui? Muito bem, Duda. Onde que aparece a resultante aqui? Foi Maria Eduarda que falou, não foi? Duda Rush. Foi, no início. Foi Duda Rush, não foi Duda Reis, não. Muito bem, Rush. Isso aí. Onde que aparece a aceleração aqui? Aparece na forma da resultante. Segundo a lei de Newton, diz que força resultante é igual a quê? Massa vezes aceleração. Para que eu vou montar uma equação se eu já tenho essa daqui? Aí eu vou abrir aqui, ó. M vezes A. Aí eu tenho que repetir tudo aquela merda ali. M vezes G vezes seno de 30. Ramon, mas eu sei o seno de 30. Calma, faz com calma e substitui no final. Menos Ramon, mi, que é o coeficiente que a questão também deu. Pode falar. quando você deu sua aula de plano inclinado, teve uma forma de aceleração que era G vezes seno de θ. Não dá para usar nessa. Quando não tem atrito. Ah, tá. Não, só quando essa aceleração que eu calculei lá na aula de plano inclinado, muito bem lembrado, gostei de ver. G seno de θ, que é o ângulo de inclinação, só vale para quando não tem atrito, que não é esse caso. Nesse caso tem atrito. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Dá para cortar alguém? Ramon, quando que eu posso cortar alguém? Quando o mesmo termo ele aparece em todos os membros da equação. Aqui eu tenho um membro, aqui eu... Isso. Então a única coisa que está aparecendo em todo mundo da equação é a massa. Então eu posso cortar a massa aqui e a massa aqui. Aí o que sobrou? A é igual. Agora eu posso ir substituindo se eu quiser. Eu vou repetir a equação, mas a partir daqui eu já posso substituindo. Faz com calma, cara. PISM, vocês não vão ter problemas com o tempo. Faz com calma, que essa prova pode estar valendo sua vaga na universidade pública, cara. Então faz com muita calma. Quando ele não fala pra Oi. gente que a idade é 10, a gente considera 10? Então,
Provavelmente, lá no início da prova, vocês estão com a apostila aberta aí, vê se lá no início da prova ele colocou que a gravidade é 10. Entendi. Ah, Aparece no então, começo se da ele prova, colocou... não. Ramon, e se ele não colocar lá no começo? Aí você deixa em função de G, não substitui. Ah, tá. Ah, Ramon, mas eu sei que a gravidade é 10, ele tem que te dar certeza. Então, geralmente, o PISM coloca lá no início da prova, considere a gravidade como 10. Então, vamos lá, galera. Quanto que vale a gravidade? Está lá no início da prova. 10. O seno de 30 ele deu? Deu, é 0,5. 0,5 ou 1/2. Mas usa o que ele deu. É a mesma coisa. Ramon, eu sei lá da tabelinha que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mas ele deu aqui 0,9. Você vai usar o que ele deu ou da tabelinha? Vai usar o que a questão deu. Ele deu. O coeficiente de atrito dinâmico. Dinâmico é a mesma coisa que cinético. Então, vou colocar aqui, ó, cinético, o corpo está em movimento. Pode colocar um Dzinho também, mas se não quiser, não precisa nem colocar. Vai ser 0,3. Gravidade, 10. Cosseno de 30, 0,9. Será que é muito difícil fazer essa conta? Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, isso aqui vai dar 5. Menos 10 vezes 0,9 dá 9. Então, esse produto aqui dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 9 vezes 0,3 vai dar 27 com uma vírgula no meio. Então, 2,7. Quanto que dá 5? Eu posso tirar, então, Oi? porque ele deu 0,30. Mas eu posso deixar 0,3. Né? Esse zero aqui não muda, não. 0,3 é a mesma coisa que 0,30, que 0,300, que 0,3000. Isso aqui é só para questão de casa, não altera o valor, não. Tá, valeu. Show? Quanto que dá essa subtração aqui, galera? 2,3. 2,3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, acabou a questão. Questão de Ramon, eles discussão. descontam ponto e esquece a unidade? Desconta, né? Com certeza. O que eles mais descontam ponto é esquecer unidade de medida. Esquecer unidade de medida vai perder ponto. Não pode esquecer. E aí, pessoal? Querem dar um print na questão? Então, lembrando, ó, não sei foi quem que falou aí, eu não lembro pela voz quem foi que falou. Ramon, essa equação que você ensinou lá em plano inclinado, A igual a G seno θ, posso usar nessa questão? Não, porque essa equaçãozinha aqui só vale para quando não tem atrito, e nesse caso tinha atrito. É quando o corpo está descendo a rampa livre, sem atrito, sem nenhuma força atrapalhando o movimento dele. Beleza? Tiraram o print aí, pessoal? Podemos ir para a próxima? Sim. Vou apagar, hein? Tá vendo, galera? Prova discursiva do PISM, questãozinha tranquila, sem grandes mistérios, entendeu? Então a gente tem que fazer isso, cara. Se a gente for preparado para a prova, a gente tem muito tempo ainda. Eu vou trabalhar muito exercício com vocês. Eu estou adiantando matéria. Vou trabalhar bastante exercício com vocês ainda. Vocês podem ter certeza que vocês vão chegar na prova tendo uma boa noção geral da prova, entendeu? Sabendo fazer bastante coisa, aí vai ser só ter calma. Pode falar. É uma pergunta, tipo assim, na época de janeiro, que a gente vai ter aula ainda? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai acabar a matéria em dezembro, aí em dezembro mesmo eu vou fazer um intensivão de física com vocês. Entendeu? A gente acaba as aulas em dezembro, mas depois que vocês entrarem de férias na escola, eu vou fazer um intensivão de física, nós vamos fazer um intensivão com vocês. Depois, em janeiro, nós vamos fazer esse intensivão de física, eu vou fazer por minha conta. Eu não vou cobrar vocês para essas aulas que eu vou dar, não. Eu vou pegar todas as questões aqui e vou fazer. Em janeiro, a gente está pretendendo montar um curso intensivo, principalmente para quem não estudou com a gente. Mas se vocês falarem assim, Ramon, posso fazer? Pode. Ao invés de ficar parado em casa, quiser continuar estudando, nós vamos fazer um intensivão para o PISM em janeiro. Mas vocês vão ter visto toda a matéria, vão ter feito quase todos os exercícios da apostila, se não todos, entendeu? Mas esse intensivo que a gente vai montar vai ser só para resolver questão do PISM e de outros vestibulares, e questão parecida, entendeu? Mas nosso curso ele acaba em dezembro.
Vocês vão pagar a última prestação em dezembro e vão ter aula até dezembro. Ramon, vai ter aula até quando de dezembro? Vai ter aula até o dia 22, até o dia 21 de dezembro. Só que a gente vai ter bastante aula em dezembro, que vocês vão entrar de férias, eu vou fazer um intensivão com vocês, entendeu? Vou fazer várias aulas para poder fechar o conteúdo de física e fazer quase todas as questões dessa apostila. Mas a gente vai conversar com vocês com calma, não se preocupa com isso agora não. Porque, tipo assim, vai ter gente que vai querer continuar estudando em janeiro e fevereiro e vai ter gente que vai querer tirar férias. Eu acho que vocês têm que continuar estudando, seja fazendo aula ou estudando em casa. Nosso WhatsApp vai estar disponível para tirar dúvida de vocês. Entendeu? Eu acho que vocês têm que continuar estudando, até porque a prova de vocês é até o dia 14 de março, 13, 14 de março. Então não pode ficar parado. Então, nós não vamos ter férias esse ano. Nós vamos continuar trabalhando. E eu não vou ter férias esse ano, não. Vai ser tanto que meus alunos lá da aprovação terceiro ano que vão fazer Enem, vão fazer FUVEST, vão fazer o PISM 3, eu vou continuar trabalhando com a galera. Eu não vou parar, não, entendeu? Eu vou parar ali no Natal, depois do Natal ali, vou tirar... Minhas férias vão ser do Natal até o Ano Novo. Dia 2 de janeiro eu volto a trabalhar. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou concentrar todas as nossas aulas segunda, terça, quarta e quinta. Para quê? Para se você for para a praia, você vai para a praia quinta-feira, com a consciência tranquila, vai curtir seu final de semana, terça-feira você senta o pau de novo. Questão número 23 da página 207. Uma bola de bilhar de massa de 250 gramas recebe uma tacada que lhe imprime uma velocidade de 7,2 km por hora. Supondo que a bola permaneça em contato com a mesa e sabendo que o módulo da força de atrito vale 5 newtons, quanto vale o coeficiente de atrito estático e a distância percorrida pela bola até parar? Então vamos lá, galera. Quanto que vale a força de atrito estático? Então, olha só, supondo que a bola permaneça em contato permanente com a mesa e sabendo que o módulo da força de atrito sobre ela vale 0,5, calcule quanto vale o coeficiente de atrito. A massa? Não, a página. A página, foi mal, Rafael. 207, 207 e 208. Valeu. É porque está um pedaço na página e um pedaço na outra. Então, quer saber duas coisas, galera. Quanto que vale o Mi estático e quanto que vale a distância percorrida por ela. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa. O número da questão é qual? Questão 25, página 207. Página 207, questão 20. Aqui. Oi? Ah, 23, perdão. 23, eu vacilei aqui. Vamos lá, galera. Qual é a fórmula da força de atrito? Quem lembra? Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes N. Coeficiente de atrito vezes normal. Normal, nessa situação do plano horizontal, ó, a bola está aqui. Ó. A normal anula com quem? O peso. Com a peso. Isso, muito bem. Então, aqui, no plano inclinado, a normal anula com quem? Peso. No plano inclinado, PY. normal anula com quem? PY. E no plano horizontal? PX. PX. Não, perdão. Foi mal. No plano horizontal, a normal anula com quem, galera? Hein, pessoal? Um peso. Um peso, muito bem. Então tá aqui, ó. Peso para o centro da Terra, para baixo e força normal. Muito bem. Então, nesse caso aqui, a normal é igual ao peso que eu calculo por mg. Ramon, por que lá que você colocou normal era igual a P cosseno? Porque lá a normal anulava com PY, ela é um plano inclinado, que é um plano horizontal. Então, no lugar da normal, eu vou botar mg. Então, vai ficar FAT, força de atrito, é igual a Mi vezes mg. Quanto que vale a força de atrito que está atuando sobre ela? 0,5. 5.
0,5 é igual a μ vezes a massa. Quanto que vale a massa da bola? 250 gramas. Quanto? 250 gramas. Só que eu tenho que passar para quilograma. Não posso usar grama de maneira nenhuma em leis de Newton. Vocês que vão converter para mim. Como que eu transformo de grama para quilograma? Divide por 1000? Então, dividindo por 1000, a vírgula vai andar 3 vezes. 1, 2, 3. 0,250 ou 0,25, que aquele zero lá não muda nada. Então, μ vezes a massa já em quilograma, 0,20. Porque você substituiu o N. Porque eu substituí o quê? O N. Ah, tá. O que que acontece? A força de atrito, ela depende da normal. Nesse caso aqui, a normal, ela vai anular com peso. Por que que ela vai anular com peso, Ramon? Porque a bola está se movimentando na horizontal. A bola se movimenta para cá, ó. Então, como a bola se movimenta na horizontal, essas duas as forças aqui vão se anular, entendeu? Então, eu vou dizer que a normal é igual ao peso. Não tem forma para calcular a normal, galera. A gente tem que ver qual força que está anulando ela. Nesse caso, a força que está anulando ela é o peso. Tudo bem? Qualquer dúvida aí, é só me avisar. Aí, galera, sobrou isso aqui, ó. 0,5 é igual ao coeficiente de atrito μ vezes 2,5. Esses 2,5 estão multiplicando, vai para lá dividindo. Vai ficar μ é igual a 0,5 dividido por 2,5. Galera, 5 dividido por 2,5, 5 dividido por 2,5 dá 2. Beleza? 5 dividido por 2,5 dá 2. 0,5 dividido por 2,5 vai dar 0,2. Professor, a gente não pode só colocar na fórmula do μ, não? Como assim? Porque tem aquela fórmula que μ é igual a FAT dividido por N, não é? É a mesma coisa. Então eu posso ir direto para essa? Ou não teria... Pode, sem problema. É que na verdade você pegou isso aqui, ó, que é a normal, e jogou para lá dividindo. Entendi. Mesma Tá coisa. bom. Mas como eu sei que esse é o Oi. μ, como eu sei que esse é o μ estático? Então, isso aí é uma coisa estranha dessa questão. Eu considero até um erro. Por quê? Porque a bola está em movimento. Ó, Confundi por uma isso, bola pra de mim, bilhar de esse seria 250 cinético. gramas. Então, esse atrito aqui que a gente calculou é o cinético. Eu estou achando que isso foi um erro da questão. Entendeu? Eu acho que isso foi um erro da questão. Por quê? Não tem como você calcular o μ estático. Não dá para você calcular o μ estático. Para você calcular o μ estático, você tem que ter a força de atrito estático, e você não tem. Essa força, se ele está falando que essa força está atuando sobre ela e ela está em movimento, essa força não é o atrito estático, é o atrito cinético. Eu ia falar isso no final da questão, mas já que você adiantou, eu já estou falando. Isso foi um erro da questão. Esse atrito não é o estático. Esse atrito é o cinético. A bola está em movimento. Uma bola de bilhar de 250 gramas de massa recebe uma tacada que lhe imprime uma velocidade de 7,2 km por hora. Supondo que a bola permaneça em contato permanente com a mesa e sabendo que o módulo da força que atua sobre ela, a força de atrito que atua sobre ela é enquanto ela está em movimento. Então não pode ser atrito estático, tem que ser o cinético. Então esse atrito aqui é um cinético e não estático. Tudo bem? Então foi muito boa a sua pergunta, que mostra que você está prestando bastante atenção na aula. Pode falar, Paulo Vitor. Mas já que não tem como calcular o estático, como que eu vou saber que é um erro e não tem que botar zero na questão, sendo que tem opção... Então, a questão é, sabe o quê? Se a superfície não tiver atrito estático, ela não vai ter cinético. Ela não vai ter atrito nenhum. Então, por isso que não podia ser zero, entendeu? Então, eu acho que foi um erro de quem elaborou a questão. O cara que elaborou a questão, ao invés de botar ela para ter botado atrito cinético aqui, ele colocou estático. Ele não se atentou para isso.
Se eu colocasse, se fosse uma questão discursiva e eu colocasse, tipo, na hora de representar, colocasse mi e o ezinho do lado, ele não poderia dar errado, né? Não poderia dar errado. Até porque ele que errou a questão. A questão está Entendi. errada. No meu Mas ponto de eles vista, a descontariam questão por está isso se eu errada. colocasse, tipo, eles Oi? descontam por isso. Tipo assim, eu fiz a conta toda certa, aí sem querer eu botei, em vez de C, eu coloquei E, em vez de E, eu coloquei C. Não, eu acho que nem esses detalhezinhos assim, cara, ele vai perceber que foi um vacilo meu, que você sabe fazer a questão, que você só se enrolou ali. Aí, galera, para calcular a distância percorrida, eu vou ter que primeiro calcular a aceleração. Aí as forças que estão atuando sobre a bola é o peso, a normal e a força de atrito. Como o peso e normal estão se anulando, a resultante vai ser a força de atrito. Então, normal anula com peso, a força resultante é a própria força de atrito. Segunda lei de Newton, força resultante a gente abre como, Paulo Vitor? Oi? Força resultante a gente abre como? A força resultante, a gente M vezes A. Isso, M vezes A Amor, é igual a eu não FAT. entendi porque a constituinte é igual a resultante. Boa, vou explicar então. Quantas forças que estão atuando sobre a bola? 3. Peso, normal e o atrito. Aí você falar assim, Ramon, mas e a tacada que a bola recebeu? A tacada que a bola recebeu só atua na bola enquanto o taco está encostando na bola. Depois que você deu a tacada, ela não faz mais efeito na bola. Ela vai ter uma velocidade que ela adquiriu da tacada, mas durante o percurso, a tacada não atua mais nela. Ela se movimenta pela inércia. Então, das 3 forças que estão atuando, que é o peso, a normal e a FAT, normal e peso se anularam. Então, das 3, só sobrou a FAT. Então, o resultado das forças é só a FAT. Entendeu agora? Entendi, obrigada. Ramon, como é que você Então, chegou à vamos lá. conclusão de fazer essa... Tipo assim, é que tá pedindo a distância D até a bola parar. Como que você veio disso Sim. para fazer a FR? Tipo, onde é que você... Qual gancho você Então, pegou pra saber? para a gente calcular a distância, a gente tem que ir lá para a cinemática, não é isso? Sim. E o que junta leis de Newton com cinemática? Vocês lembram que eu falei na aula? Tem uma coisa que junta essas duas matérias. O que junta leis de Newton com cinemática? Aceleração? Quem lembra? Isso, muito bem, perfeito. Exatamente isso, muito bem. Isso mostra que vocês estão prestando muita atenção na aula, isso me deixa muito feliz. O que junta leis de Newton com cinemática é a aceleração. Então eu vou achar a aceleração aqui nas leis de Newton para jogar na cinemática. Beleza? Massa, 0,250 ou 0,25, eu já passei para quilograma. Aceleração e a FAT, que é 0,5. Quanto que dá, galera? 0,5 dividido por 0,25. Ramon, não sei fazer essa conta. Dica, vai multiplicando por 10 em cima e embaixo até sumir a vírgula, que aí você não altera o resultado final. Para você sumir com a vírgula de baixo, você vai ter que multiplicar por 10 quantas vezes? Para a vírgula sumir aqui embaixo, esse valor tem que ser multiplicado por 10 quantas vezes? 2 vezes. Então, você vai ter que multiplicar por 10 2 vezes embaixo e por 10 2 vezes em cima. Então, qual o valor que vai dar em cima se você multiplicar por 10 2 vezes? Ou multiplicar por 100? Dá 2. Quanto? Dá 50 sobre 25. Se eu multiplicar aqui vai dar 50. E embaixo vai dar quanto? 25. 25. Então, o que a gente fez aqui foi ir multiplicando por 10 em cima e por 10 embaixo até sumir com a vírgula. Agora ficou fácil. Quanto que é 50 por 25? 2 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Só que eu tenho que lembrar de uma coisa que é muito importante. Em leis de Newton, a gente costuma até colocar a aceleração assim, ó. O que significa colocar a aceleração assim, galera? Não conta sinal. Isso, a gente calcula o módulo da aceleração. Ramon, preciso botar essa setinha? Precisa não, mas eu gosto de botar. Para dizer que garantir que eu estou calculando o módulo. Quem vai me dizer se a aceleração é positiva ou negativa é a questão. Vamos calcular, vamos botar as informações da cinemática. O que é a informação da cinemática?
velocidade inicial, velocidade final, aceleração, tempo e distância. Falem para mim, todas essas informações que a questão deu. Velocidade inicial, velocidade final, aceleração, tempo e distância. Deu distância? Ele deu que a Deu velocidade distância? Não, ele está pedindo distância. Não deu distância. Deu tempo? Não. Não deu tempo. Deu velocidade inicial? 7,2 km por hora. 7,2 km por hora. Está lá no início da outra página. Muito bem. Deu velocidade final? Não. Deu sim. É zero. Se ela para... Por que é zero? Fala para a colega. É porque é zero. Exatamente. Para. Toda vez que a questão fala que para no final, até a bola parar, significa que a velocidade final é zero. E eu tenho aceleração. Primeiro, eu quero distância, não quero tempo. Tem alguma equação da cinemática que não trabalha com tempo? Richelle. Como que ela é? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A delta S. Menos ou mais? Aí vai ser mais. Mais 2A delta S. Ramon, por que eu tenho que trocar o mais pelo menos? Por que a colega aí falou? Foi quem que falou menos aí? Giovana. Por que, Giovana, que eu vou trocar o mais pelo menos? Ele está parando, então a aceleração é negativa. Menos Exatamente. Muito bem, Giovana. Então, eu já posso colocar aqui direto menos no meio da fórmula. Ramon, por que a aceleração vai ser negativa? Fala para mim. Porque a questão já garantiu aqui que ele vai parar no final, galera. E quem para no final está reduzindo a velocidade, tem que ter aceleração negativa. Ramon, não estou entendendo. Você acabou de calcular a aceleração positiva aqui, por que você vai botar negativa? Porque é um movimento de frenagem. Nas leis de Newton, eu não calculo o sinal da aceleração, eu calculo só o módulo. O que vai me dizer o sinal é o movimento que está fazendo. Como é um movimento de frenagem, vai parar no final, eu tenho que colocar aceleração negativa. Ao invés de colocar aceleração negativa, você já joga um menos aqui no meio da fórmula. V final é zero. V inicial. Ramon, perdão, pode falar isso de novo aí, que eu não consegui entender. Beleza. Nas leis de Newton, eu não sei o sinal da aceleração. Eu calculo sempre o módulo. O módulo é só o valor. O que vai me dizer se a aceleração é positiva ou negativa para a cinemática, quando eu vou usar na cinemática, é a questão. A questão vai me dar essa informação. E como que eu sei que a questão está me dizendo que, para nesse caso, a aceleração é negativa? Porque Como que eu sei, galera? Que nesse caso... Exatamente. O fato dele falar que a velocidade final é zero indica que está sofrendo uma frenagem, uma redução na velocidade. Então, eu que vou determinar o sinal da aceleração de acordo com as informações da questão. Entendi. Entendeu agora, Rust? Agora foi. V inicial. V inicial 7,2 km por hora. Olha para as unidades aqui. Vê se vai dar certo isso. Não. E aí, o que eu vou fazer então para corrigir isso? Pode mudar. 6,6? Transformo de quilômetro por hora para metro por segundo ou de metro por segundo ao quadrado para quilômetro por hora ao quadrado? Quilômetro para metro, por conta de como está a questão aqui. Está tudo em metros. Ele quer a resposta em metro. Então, nós vamos fazer o quê? Dividir a velocidade por 3,6. E quando a gente faz isso, dá qual valor? Eu sei, mas não vou falar. 2 metros por segundo? Isso. Que vai ser a V0. A V0 em metro por segundo é 2. Então, substituindo aqui, 0 é igual a 2 ao quadrado, menos, já expliquei por quê, se alguém ficou com dúvida, fala, 2 vezes ΔS.
0 é igual a 4, que é 2 ao quadrado, menos 4 ΔS. Esse menos 4 ΔS vai para o outro lado positivo. 4 ΔS é igual a 4. Logo, ΔS é igual a quanto? Se 4 vezes ΔS é igual a 4, ΔS é igual a 4 dividido por 4, que dá quanto? 1 metro. 1 metro. Então, essa foi a distância. O que está escrito ali do lado do 7,2? No V0 ali? Aqui, Do lado. quilômetro por hora. Mais Aí a gente converteu aqui para metro por segundo. Alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Muito importante essa questão aqui, hein? Uma parada. Tipo assim, quando ele pede a distância, é que, tipo, vai ser sempre o ΔS, não vai ser o D propriamente. É o ΔS, Vai ser, é o tipo, ΔS. É a mesma coisa. É- Deslocamento, distância, é a mesma coisa. não, é porque tem não sei se você deu isso, mas existe a distância, uma distância diferente, cálculo diferente do ΔS, não é que é com D que representa, mas no PISM vai ser sempre ΔS. Então, essa distância que você está falando é o deslocamento, que a gente vai trabalhar na próxima matéria em trabalho. Mas como o movimento aqui é retilíneo, o deslocamento e o ΔS são iguais. Só vai ser diferente se fizer curva. Entendi, obrigada. Gente, vamos fazer essa questão aqui para a gente finalizar a aula, que ela é muito importante, é bem parecida com essa que a gente acabou de fazer, só que é discursiva. Ramon, Oi, última coisa. por O que que o você último? tinha falado mesmo que... Por que o último? Você vai embora? Não, última coisinha. Última coisinha Mas dessa por que o questão aí. último? Você tinha... Porque eu não tenho mais dúvida. É o último, entendeu? Também um susto. Eu vou embora, vou largar você aí. Pode falar. Não, jamais. Você falou que a aceleração une cinemática com o quê? Com lei de Newton. Tá. Vou anotar Porque aqui. na lei de Newton, a segunda lei de Newton diz o quê, Duda? O que diz a segunda lei de Newton? Quem sabe aí, galera? A segunda lei de Newton é uma fórmula. Toda vez que eu perguntar a segunda lei de Newton, vocês têm que me falar essa fórmula. Força Isso. resultante igual a massa vezes aceleração. Então, nas equações da cinemática do movimento variado, sempre aparece aceleração. Então, o que eu sempre falo isso, o que une lei de Newton com a cinemática é a aceleração. Então, toda questão de cinemática pode ter algum componente de lei de Newton, que você vai calcular a aceleração. Então, é muito comum você... Tá aqui, ó, vamos botar aqui a equação da lei de Newton. Segunda lei de Newton, que é a mais importante. FR é igual a M vezes A. Equações do movimento acelerado. V igual a V0 mais AT. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Nem pense em ir para o vestibular sem saber essas equações aqui. Senão você vai perder questão de bobeira. A aceleração das leis de Newton, ela aparece nas 3 equações do movimento acelerado. Então, eu sempre falo para meus alunos isso. É muito comum no vestibular, leis de Newton, misturar com cinemática. Ou você calcula a aceleração aqui e substitui aqui, ou você calcula na cinemática e substitui na lei de Newton. É muito comum as questões de física misturarem essas matérias. Beleza? Beleza. Questão número 1, página 239, especial. Questão número 1, discursivo. Considere um carro se movendo com velocidade de 180 km por hora. Velocidade inicial, 180 km por hora. Em uma estrada onde o coeficiente de atrito cinético... quer me socar, né? Pessoal, desliga o áudio rapidinho aí, quem está conversando aí. Não tem vaga. Rafael, Eu achei quarta bom de Rafael. Você tem a segunda. Mãe.
Rafaela, muito engraçado, sempre é ela. Vamos lá, galera. Ó, considere um carro se movendo a 180 km por hora, velocidade inicial dele, em uma estrada onde o coeficiente de atrito cinético vale 0,8 e o estático é o maior, 0,8, então botar aqui μe, e o μc, que é o cinético, vale 0,3. Em determinado instante de tempo, o motorista aciona os freios e permanece os freios acionados até o carro parar. O que significa o carro parar, galera? É importante isso, ó. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. O que significa o carro parar? Duas informações vocês têm que me passar. Quais são? Que a aceleração vai ser zero e que a velocidade final vai ser zero. A aceleração vai ser o quê? Zero. A aceleração vai ser zero? Não, acho que você falou. Negativa. E a velocidade final vai ser zero. Muito bem. Falou que vai parar no final, já tem que vir isso aqui na sua cabeça. Pode falar. Que página é essa? 239. Obrigada. Beleza. E deu que G igual a 10. A distância percorrida pelo carro, se o carro for equipado com freios comuns e as rodas ficarem travadas no processo de frenagem. O que significa a roda ficar travada? Significa que vai atuar sobre o carro o atrito cinético. E a roda trava, mas o carro continua em movimento, lixando. Olha a sonoplastia aí. O carro freando. O que eu vou fazer agora então, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer é fazer um desenho do carro. Tentar fazer um desenho do carro aqui. Mais ou menos assim. Representar as forças que estão agindo sobre o carro. Vocês que vão me dizer quais são as forças que estão agindo sobre o carro, para onde elas apontam e quem está fazendo cada uma delas. Tem que saber me responder isso. A normal está ficando perpendicular à superfície. Muito bem. Perpendicular à superfície é normal. O atrito está perpendicular para baixo. O peso. De atrito você pode botar para qualquer lado, né? Se o carro estiver andando para a direita, o atrito vai ser para a esquerda. Então vamos considerar aqui que o carro está andando para a nossa direita. Se o carro está andando para a nossa direita, o atrito vai ser para onde? Esquerda. Isso, muito bem, meus queridos. Vocês estão me deixando muito feliz. O atrito vai ser para a esquerda. Beleza. Mas quem? O peso está para o centro da Terra. Força-peso. Para o centro da Terra. Então vai ser para baixo. Vocês vão me dizer agora quem está fazendo cada um deles. Quem está produzindo cada uma dessas forças. A peso é a Terra e a normal e a atrito é a superfície. Muito bem. Perfeito. O carro está subindo, está voando? Não, então. O carro está afundando no chão? Não. O que isso quer dizer? Não. O que significa? Se o carro não está nem subindo nem descendo, significa o quê? Normal e peso estão se anulando. Que as forças na direção vertical estão se anulando. Então você já pode vir aqui e escrever. Normal se anula com peso, porque são iguais e opostos. Então quem sobra? Das três forças, duas se anularam, quem sobrou? Então a força de atrito é o que nós chamamos de força resultante. A força resultante é a própria FAT. Como que eu calculo força resultante? M vezes A. M vezes A. Como que eu calculo a FAT? Coeficiente de atrito vezes A. No caso, eu vou botar o coeficiente de atrito cinético. O freio comum vai usar sempre o atrito cinético porque a roda trava e ele desliza. Então, é o atrito que está atuando durante o movimento. Professor, você pode explicar no lugar do cinético e o estático, do coeficiente de atrito? Então, o coeficiente de atrito estático seria toda vez que você pisa no freio, quando a roda para, atua o estático, mas depois que a roda vai lixando, vai atuar o cinético. O atrito estático é o atrito para quando quando está parado. Quando você pisa, a roda está girando, ela está rolando.
Ela está rolando. Quando você pisa no freio, vai ter um momento que a roda vai travar e ela vai parar. Nesse momento, atua o atrito estático, mas depois a roda vai continuar lixando. O carro vai continuar lixando. Quando você pisa no freio, você concorda comigo que o carro não para instantaneamente? Uhum. Se o carro estiver em alta velocidade e você pisa no freio, ele não para instantaneamente. Ele vai vai percorrer uma certa distância lixando a roda no asfalto. Aí, a partir do momento que você lixa a roda no asfalto, vai ser o atrito cinético. Porque vai ter uma diferença aqui, mas a própria questão vai explicar para vocês aqui. Eu vou seguir aqui, depois vocês vão entender a diferença de um para outro. Aí, galera, no lugar da normal, como a normal é igual ao peso, eu vou abrir aqui a fórmula do peso. Ele deu a massa do carro, galera? Não. Não deu a massa do carro. Por quê? Dá pra gente cancelar com aquela... Exatamente. Ó. Vou cancelar aqui, ó. Corta essa massa com essa massa. Vai sobrar aqui a aceleração do carro vai ser o produto do coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. Quanto que vale o coeficiente de atrito cinético? Vale 0,3. 0,3. E quanto que vale a gravidade? 10. Lembrando que em leis de Newton a gente sempre calcula o que da aceleração? Módulo. O módulo. Se vai ser positivo ou negativa, é o movimento que vai me dizer. Para responder a letra A, depois que isso aqui faz parte da letra A também, tá? Tudo isso aqui é letra A. Ramon, para que você calculou a aceleração? Para calcular a distância, eu tenho que saber a aceleração. Então vamos lá, informações da cinemática. Velocidade inicial, velocidade final e aceleração. Qual a equação que eu uso para calcular quando eu não tenho tempo de percurso? Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Não coloca o menos logo de cara, tá? Primeiro escreve a equação certinha, bonitinha como ela é. Agora eu vou trocar o sinal. 0 é igual V0. Posso usar quilômetro por hora? Não. Então passa para metro por segundo para mim. Ramon, como que eu passo de quilômetro por hora para metro por segundo mesmo? Divide por 3,6. Por 3,6. Então faz essa conta aí para mim. Estão perguntando aqui no chat por que você anulou o M. Porque tinha dos dois lados da equação. Aqui apareceu o M, que aqui eu coloquei a fórmula do peso. M vezes G. Então, no lugar da normal, eu coloquei M vezes G. Aí ficou M de um lado com M do outro. Aí cortou. Tudo bem? Então, eu pude cortar porque apareceu dos dois lados igualdade. Pode falar. Por que tem que botar o menos na Torricelli mesmo? Por que eu vou trocar o sinal, galera? Fala aí. Que a velocidade é negativa. Toda vez que para no final, significa um movimento de frenagem, Paulo Vitor. Então, o sinal da aceleração tem que ser negativo. Aí você vai falar assim, Ramon, mas você não achou aqui a aceleração positiva? Não. Nas leis de Newton, eu acho o módulo. O sinal, quem vai me dizer é a questão. Então, fala para mim aí, galera. 50. 50 metros por segundo. Deu 50 metros por segundo, dividindo aqui? Sim. Beleza. Então, vai ficar 50 ao quadrado menos 2 vezes 3. Aí você pode perguntar assim, Ramon, por que não é o 3 que fica negativo? Quando você multiplicar pelo 3 negativo, não vai ficar tudo negativo? Então, a gente já troca o sinal no meio da fórmula, fica mais fácil. 0 é igual a 50 ao quadrado, se eu não me engano, é 2.500 menos 6 ΔS. Jogo 6 ΔS para lá positivo. Aí vai ficar que ΔS é igual a 2.500 dividido por 6, que está multiplicando, vai para lá dividindo, né? Primeiro ele veio para cá positivo, o 6 ΔS. Agora o 6 que está multiplicando vem para lá dividindo. Vai dar um valor aproximado, tá, galera? Deu vai dar exato. 416,6. Quanto? 416,6. Isso.
Eu sabia que dava um pouco mais de 400, porque 2.400 por 6 dá 400. Letra A tá feita, galera. Foi basicamente o que a gente fez na questão anterior. Igualzinho. Você viu que caiu numa prova objetiva, caiu numa discursiva, o mesmo modelo de questão. A letra B, quem vai fazer vai ser vocês. Vocês vão fazer e vão me passar o resultado depois. Qual é a diferença da letra A para a letra B? O freio ABS, que em inglês significa Anti-Lock Braking Sistema, ou em português, Sistema Antiblocante, foi criado pela empresa alemã Bosch, tornando-se possível o seu uso em 1978 com o nome Anti-Block System. Qual a distância percorrida se o carro foi equipado com freio ABS, cuja característica é não deixar as rodas travarem do início ao final da frenagem? Ramon, qual a diferença do freio ABS para o freio comum? Resumindo, para não perder tempo pensando nisso. O freio ABS, você usa o atrito estático e o freio comum, você usa o atrito cinético. Então, ABS, você vai usar... saber se tem mais freio que a gente tem aqui. Oi? E cair em prova, são só esses dois freios? Que precisa ter essa noção? Exatamente, só isso. Se cair em qualquer vestibular, o freio ABS você usa o Mi estático. O freio comum, você vai usar o Mi cinético. Só essa diferença. Beleza. Beleza? Pessoal, Então, galera, vocês vão fazer... O que vai mudar na questão? Fala para mim. Qual vai ser a única coisa que vai mudar na questão? O valor de... vai ser 0,5. Ao invés de usar 0,3, você vai usar o que aqui? Posso fazer a mesma coisa? Já posso pegar a mesma aceleração? Mesma coisa, mesma coisa. Você vai pegar aqui, ó, você já pode pegar dessa fórmula aqui em diante, ó. Letra B, você pode começar dessa fórmula aqui em diante. Você não precisa fazer esse processo aqui de novo, entendeu? Que a única coisa que vai mudar é daqui para cá. Então, você já vai pegar essa fórmula aqui, ao invés de botar MC, você vai botar ME, que é o estático, vai calcular a aceleração e vai substituir aqui trocando o sinal. Só isso. Beleza. Show de bola, galera? Alguma dúvida? Ramon, só uma coisa. Eu vou marcar mais algumas questões para vocês fazerem e vou mandar no grupo depois sobre leis de Newton, tá? Eu vou caçar aqui as outras questões de leis de Newton para vocês tentarem fazer, para a gente marcar uma aula aí extra para a gente fazer, porque na próxima aula a gente vai trabalhar a dinâmica do movimento circular. Continua falando de leis de Newton, só que aplicado ao movimento circular. Oi? se Pode falar. é freio, né? Seria os dois atrito estático, não? Então, nesse ele caso, para não ter que parado, explicar né? por que isso para vocês que é confuso, para não explicar para vocês por que isso é confuso, vocês sempre pensam assim: quando for trabalhar com freio comum, vocês vão usar o atrito cinético, porque a roda trava. Quando for trabalhar com freio ABS, vocês vão usar o atrito estático, porque a roda trava e gira, trava e gira. Ela trava várias vezes. Porque o atrito cinético ele só surge quando a roda no início do travamento. Depois que o carro está deslizando, passa a ser o atrito estático. Mas é confuso entender isso, porque a gente não sabe como funciona o freio. Só que isso cai direto em vestibular. Então a dica que eu dou para vocês é: quando cair questão de freio ABS e freio comum, no freio ABS eu uso o coeficiente de atrito estático e no freio comum eu uso o coeficiente de atrito cinético. A melhor coisa que vocês têm a fazer é focar só nisso. Amor, Oi? você pretende fazer algum outro simulado daquele que a gente fez antes? Nós vamos fazer sim. Nós vamos fazer sim. Deixa dar mais matéria um pouquinho, nós vamos fazer. Bem provável que agora, em novembro, a gente faça um simulado e depois, em dezembro, a gente faça outro. Beleza, obrigada, Ramon. Você sabe o gabarito da letra? Show? Não sei não, mas é só dividir 2.500 por 8. Ah, tá, beleza. Beleza, valeu. Tchau, tchau. É só dividir. Não, 8, não, peraí, 8 não, por 16, perdão, porque vai para lá, peraí. Vai multiplicar. Com... Vai ficar aqui a aceleração 8 vezes 2, 16, é 2.500 por 16. Obrigada, Ramon. 156,25. Deu quanto? 156,25. Você percebe com a sua resposta, Paulo Vitor, que o freio ABS ele é mais eficiente? O que significa ele ser mais eficiente? Tem pouco tempo que o freio para poder parar o carro. Pouco tempo não, tempo não. O que você calculou aí? Distância.
pouca distância. O freio ABS ele é mais eficiente que você consegue frear numa distância menor. Aí a unidade é metros, né? Nessa questão. Isso, unidade é metro. Tá bom, valeu. Obrigada, Ramon. Tchau, tchau. Vai. Show de bola, Valeu, galera. Ramon. A aula foi top, hein? Obrigadão, tamo junto. Fiquem com Deus.